Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos pedir licença ao nosso Pai Celestial, fazendo a nossa prece de abertura, e assim nós vamos melhorando a nossa sintonia para melhor aproveitar a leitura do Evangelho e o nosso passe também. Então vamos agradecendo ao nosso Pai por essa oportunidade, por todos os recursos que o Senhor permite a gente usufruir nessa vida, para que a gente possa evoluir, fazendo a nossa reforma íntima. Agradecemos a Jesus por sua doutrina de amor e caridade, que nos mostra o caminho de sermos felizes. Vamos agradecer a assistência dos bons espíritos que o nosso Pai permite que estejam do nosso lado, tentando nos ajudar, nos intuindo, nos impulsionando à prática do bem, a termos vigilância, a trabalhar os nossos sentimentos inferiores e pensamentos, a praticar o Evangelho de Jesus com muita vontade, com força e coragem e determinação. Que assim seja, graças a Deus. A leitura da nossa preleção é uma passagem que está no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec deu o título Não Vim Destruir a Lei. Esse capítulo vai falar das 3 revelações: Moisés, primeira, segunda, o Cristo, terceiro, o Espiritismo. Vai falar da aliança da ciência com a religião e as instruções dos Espíritos, que vão falar da nova era. E o foco da nossa leitura são os itens do 1 ao 7. No item 1, é uma passagem que está fundamentada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 17 a 18. Segundo Mateus, Jesus disse assim: Não vim para destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último jota e o último ponto. Então aqui Jesus já nos deixa muito bem claro que ele não veio desdizer o que Moisés trouxe, das leis. Pelo contrário, ele veio dar cumprimento, e aprimorar para que a gente pudesse entender, com mais clareza tudo isso, e também trazer para a gente, a informação de que nossas faltas não irá ficar nada para trás, por menor que ela seja. Tudo terá que ser cumprido, ou seja, temos que compreender e praticar a lei divina com toda a sua pureza, todos nós, do último J ao último ponto. E aqui no item 2, vamos falar da primeira revelação, que é Moisés. Moisés trouxe as leis, que é dividida em 2 partes muito distintas, que a primeira é a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos. E a segunda parte da lei é a lei civil disciplinar, que essa lei ela varia, vai se adequando, se aprimorando conforme os costumes, e o caráter do povo. Ela vai se modificando. A lei divina, ela é imutável. E aí o Kardec fala pra gente que a lei divina, a lei de Deus, os 10 mandamentos, ela é de todos os tempos, de todos os países, e é por isso que ela tem um caráter divino. As demais leis estabelecidas por Moisés foi necessária, porque éramos um povo muito indisciplinado e turbulento. Ele precisava dar um basta, conter um pouquinho tudo aqueles abusos. Então ele trouxe essas leis, civil, disciplinar, de uma forma um tanto dura, para que houvesse um temor nosso ali e a gente se contesse um pouquinho os nossos instintos, essa violência toda que se dava, esses abusos todos que se davam. Então, com o tempo, ela iria se aprimorando conforme a gente fosse evoluindo. E aí a segunda revelação, que é o Cristo, Jesus já veio dizendo que não veio destruir a lei de Deus, ele veio para cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e aprimorá-la, ao nosso adiantamento quando Jesus veio, porque na época de Moisés, quando Jesus veio, nós já estávamos um pouco mais maduros e já tínhamos condições de entender certas coisas que na época de Moisés era impossível, compreender. Então essa lei, ela constitui os princípios dos nossos deveres para com Deus e para com o próximo, e ela é a base da doutrina de Jesus, Quando Jesus fala que o céu e a terra não passarão até que se cumpra do último J ao último ponto,
ele está dizendo que é necessário que todos nós, sem exceção, precisamos, né, cumprir essa lei, ou seja, que ela seja praticada, né, em toda a sua pureza por todos nós. E o papel de Jesus, o Kardec também coloca, que não foi simplesmente de um legislador moralista, mas ele veio nos ensinar, né? Primeiro, ele veio cumprir as profecias que estão lá no Velho Testamento, né? Então, ele veio para cumprir essas profecias e nos ensinar, né? Trazer para a gente que a nossa verdadeira vida não está aqui nessa vida material, e sim no plano espiritual. Essa interação desses dois mundos, que até então, na época de Moisés, a gente não iria compreender, falar da naturalidade de tudo isso, que são as vozes, né, da natureza, né, os fenômenos da natureza, que até então mal compreendido como coisa sobrenatural, e não é, mas trazer para a gente o quanto isso é normal, né, e faz parte da lei. E também, né, teve certas, ele se refere também a certas circunstâncias, né, em que ficaram de coisas que Jesus falou que ficou inteligíveis ou não foram bem interpretadas, e o Espiritismo é a chave que Jesus nos promete para explicar, né, com mais facilidade os seus ensinamentos, que até então Jesus, ele falou de tudo para a gente, mas de uma forma mais ou menos clara, porque não iria adiantar, ele abriu o leque, nós não tínhamos condições, ainda amadurecimento suficiente para absorver todos esses seus ensinamentos. Então ele falou de certas coisas ainda um pouco mais superficiais, tanto que ele ensinava por parábolas, e nos prometeu a chave, né? Jesus promete o Consolador prometido, e veio o Espiritismo, essa doutrina, né, esclarecedora, que é a terceira revelação, é a sequência da lei, trazendo ali a clareza dos seus ensinamentos, é a terceira parte da lei, né? Primeiro Moisés, segundo Cristo, terceiro Espiritismo, como essa chave que abre a porta daquilo que nós não compreendíamos, para a compreensão com toda a clareza que a doutrina traz para a gente, da interação dos dois mundos, das vozes dos Espíritos, que são as vozes de Deus, nos orientando, nos trazendo para a gente a compreensão dos ensinos de Jesus, para que a gente possa ser feliz, da nossa responsabilidade quanto o Espírito encarnado, né, as consequências das nossas escolhas, e para a gente aproveitar com muita sabedoria as nossas existências, né? Vem falar da reencarnação, da felicidade futura, entre tantas coisas que Jesus trouxe. O Espiritismo deixa para a gente muito bem claro, sem nenhuma obscuridade, mas com muita clareza, para que a gente possa praticar, e para um dia a gente chegar lá e falar assim: eu não sabia. Então vamos dar graças a Deus, né, por termos essa doutrina, a doutrina dos Espíritos, como Kardec coloca aqui, que o Antigo Testamento foi personificado por Moisés, o segundo, né, que é o Novo Testamento, por Jesus, mas o Espiritismo não tem uma pessoa, e sim os Espíritos que falaram, né, em todos os cantos do mundo, trazendo a continuidade da compreensão dessas leis, desses ensinamentos, dessa doutrina, para que a gente possa compreender, praticar, para que um dia possamos ser pessoas felizes de verdade e conhecer o reino dos céus, que é lá onde se encontra a nossa essência, a nossa verdadeira vida. Então, que possamos refletir hoje e aproveitar com muita sabedoria todas as oportunidades que o Pai nos concede. Muitas vezes essas oportunidades são amargas, mas hoje o Espiritismo explica o porquê de tudo. Então, que sejamos resignados, submissos à vontade de Deus, e lutar a cada dia para tomar esse remédio amargo, mas que com certeza é o caminho da nossa salvação. Que Deus nos abençoe, né, e que possamos aproveitar e viver com serenidade, alegria e paz em nossos corações, ainda aqui nessa existência, porque quando a gente pratica o bem, a gente vive com a nossa consciência tranquila.
Vamos fazer as nossas vibrações? Então vamos unir os nossos pensamentos, Pai. E vamos vibrar por todos nós, encarnados e desencarnados, que precisamos de auxílio, de paciência, de tolerância e oportunidade. Vamos vibrar por aquelas pessoas que estão abaixo de nós, dentro da compreensão do seu estágio evolutivo. Vamos lembrar que um dia saímos de lá e que precisamos da oportunidade que alguém segurasse na nossa mão. Então, que não nos falte a vontade de segurar na mão daquele que está abaixo da gente, para que um vá puxando o outro, para que a gente faça essa caminhada juntos. Que o Senhor abençoe todos aqueles que estão nos hospitais, em presídios, asilos, orfanatos, abrigos, entre tantas outras instituições com esses fins, com o desejo de que todo o amparo necessário diante daquilo que for possível dentro da lei seja feita para cada um. Vibremos pelos nossos familiares e amigos, encarnados e desencarnados, com o desejo de que todos estejam bem. Pedimos licença para que nós possamos receber essas vibrações de amor, de carinho, de força, de coragem, de muita determinação. Vibremos pelo Centro Espírita da Consolação, aquela casa que nos auxilia, que ela se mantenha de portas abertas, acolhendo todos aqueles que lá batam a sua porta. Vibremos, Pai, por os países que se encontram em guerra, com o desejo de que todas as pessoas envolvidas recebam todo o amparo necessário, aqueles que estão por trás de toda essa violência, que recebam de Ti toda a misericórdia necessária, e que nós possamos vibrar por essas pessoas. Vibremos para que tenhamos tolerância um para com os outros, para que tenhamos mais empatia e que possamos entender que só o amor vai fazer mudar. Então, que Deus abençoe a todos nós, e agora vamos receber o nosso paz, esse bem ministrado para os irmãos da espiritualidade, com o desejo de trazer um conforto físico e espiritual. Vamos vibrar por aquela pessoa, e onde quer que ela esteja, que a nossa vontade é que esse bem, esse conforto chegue até ela. E assim a gente encerra a nossa preleção de hoje, agradecendo por essa oportunidade, rogando o amparo dos bons irmãos que possam nos auxiliar, a gente não desistir da nossa caminhada, da nossa luta, no combate à nossa inferioridade, nos transformando a cada dia através da nossa reforma íntima, praticando o Evangelho de Jesus. E assim a gente encerra a nossa preleção, agradecidos e com desejos que, se for da Tua vontade, a gente possa se reunir uma próxima vez. Que assim seja, graças a Deus.